Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse. Estaremos lendo a partir do capítulo 2, do versículo de número 12. Não fique de fora, estamos te esperando lá atrás. Crianças de 2 a 10 anos, adolescentes de 11 a 18. Então as crianças e adolescentes estão convidados a ir lá para as salinhas, que os professores estarão lá batendo um papo com vocês, ok? Enquanto você está procurando aí, capítulo 2 de Apocalipse, eu quero agradecer à igreja e também trazer uma notícia que eu tenho certeza que vai alegrar muito o coração de vocês. Na semana passada, o presbítero José Carlos pediu que vocês estivessem orando aqui pela prima dele, a Cláudia, e pelo Vicente. Os dois estavam com Covid, não estavam bem, estavam muito mal. Inclusive, pouco antes de nós chegarmos aqui, ela havia sido entubada. E nós sabemos o risco que é. E para a honra e glória do Senhor, ela, com 3 dias, ela saiu do tubo, ela está hoje no quarto com ele não está mais usando oxigênio, somente ela, e em nome de Jesus, eles receberão alta amanhã, e para ir os dois para casa. Então Deus abençoe a oração, a intercessão de cada um de vocês, pela vida do Vicente e da Cláudia, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por quem o recebe. Curve a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, Deus amado, nós queremos te louvar, ó Deus. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és santo. Obrigado, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Ó meu Pai querido, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, seja com todos nós aqui presentes. Porque eu já me sinto, Pai querido, grandemente abençoado pela oração que o presbítero Adeilton fez a meu favor. E eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoe o deitar, abençoe o levantar, ó Deus. Seja com Teu filho aonde ele estiver. Abençoando a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida ministerial, acadêmica e financeira. Em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa estender essas bênçãos também a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que estão em casa, que não puderam vir participar do culto, que a Tua graça, o Teu favor também possa alcançá-los, ó Deus, e que eles também sintam a doce presença do Teu Santo Espírito, assim como nós estamos sentindo aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Ronald J. Sider, ele é um teólogo canadense, e ele publicou um livro com o título O Escândalo do Comportamento Evangélico. E nesse livro, ele questiona o porquê os evangélicos estão vivendo exatamente como as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Jesus, estão vivendo no mundo. A sinopse desse livro está no site da editora Ultimato, e diz assim: quem somos nós e quem Deus nos chamou a ser? Os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, as pesquisas, o que eles têm demonstrado, muitos não vivem o modo diferente do que vive o mundo.
do dinheiro ao sexo, do racismo à realização pessoal. Um escandaloso número de cristãos não vivem o que pregam. O escândalo do comportamento evangélico em nossos dias revela a profundidade do problema e contrasta-o com o ensino bíblico. Quando Sider soltou esse livro, a comunidade cristã, muitos se sentiram afrontados, porque realmente ele traz nesse livro verdades, e verdades que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Porque hoje, a gente conversando com outros pastores, o que a maioria das pessoas querem ouvir são coisas agradáveis aos ouvidos. Eles querem ouvir falar de bênção, eles querem ouvir falar de prosperidade, eles querem ouvir falar de promessas de Deus, mas não querem ser confrontados, esquecendo que a palavra de Deus, ela mesma já confronta. Só quando nós pegamos a palavra, ela nos confronta. E é esse o objetivo da palavra, é nos confrontar, para que nós possamos mudar de vida, para que nós possamos verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quão ruim estão as coisas? O resultado de pesquisa realizada nos Estados Unidos nos assusta, pois de lá nós costumamos importar tudo, tanto de bom como de ruim. Então vejam, divórcio. Liga para mim, por favor. Em uma pesquisa, George Barna demonstrou que a taxa de divórcios era a mesma dos cristãos batizados com a população em geral. 33% dos cristãos evangélicos batizados haviam se divorciado, em comparação com 34% dos norte-americanos não cristãos. Uma diferença significante. No Brasil, o ano passado foi um recorde. Teve 43,8 mil processos de divórcios, 15% a mais do que o ano de 2019, que já tinha sido um recorde negativo. Quanto a dinheiro, Barna vem e fala para nós. Ele descobriu que por volta de 2010, os evangélicos americanos, eles dizimavam, eles entregavam para as igrejas apenas 4,27% do que eles ganhavam. 2010. E segundo a pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, na revista Economia das Religiões, Mudanças Recentes, a FGV ela pegou os dados do censo e a pesquisa de orçamento familiar das pessoas, entrevistou 200 mil brasileiros sobre religiosidade e economia. A pesquisa veio trazer e revelar que apenas as famílias entregam hoje 2,26% da renda familiar. Ele devolve para a igreja. Ou seja, os 10%, esquece. Conclusão de Barna: quanto mais ricos vão se tornando os evangélicos, mais eles gastam consigo mesmo e menos contribuem com a obra de Deus. Outro dado alarmante: desobediência sexual. 26% dos evangélicos tradicionais, Estados Unidos, 26% tradicionais, entendem que o sexo antes do casamento não é errado. E 46% dos evangélicos não tradicionais dizem que é moralmente correto. Olha que loucura! Sobre sexo fora do casamento, entre os evangélicos tradicionais, 13% dizem que será aceito. E para os evangélicos não tradicionais, 19% aceitam também o sexo fora do casamento. O que está valendo? A palavra de Deus. O que está valendo? E é dessa forma que os cristãos nominais estão vivendo uma forma condescendente com o pecado. Por isso que o Espírito Santo nessa noite me deu para me trazer para vocês uma palavra com o tema: ser transigente pode levar à morte. Repita comigo: ser transigente pode levar à morte. Pastor, mas o que é ser transigente? Ser transigente é ser flexível. Ser transigente é ser amoldável, é ser condescendente, é ser adaptável, é ser tolerante. Então você ser condescendente, você ser tolerante com o pecado, amoldável com as coisas do mundo, isso pode levar as pessoas à morte. E é essa mensagem que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite.
Infelizmente, em muitas igrejas, a liderança, por querer ver uma igreja cheia, ela tem passado a tolerar, a flexibilizar as coisas, para que mais e mais pessoas possam vir para a igreja. Só que com isso elas estão permitindo que práticas mundanas venham para dentro das igrejas. O problema é que nós, você, nós fomos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo, amém? Se nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, nós fomos chamados para fazer a diferença. Então nós não podemos ser condescendentes com as coisas do mundo. Nós não podemos ter amor pelo mundo. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Mas para passar aqui, nós precisamos deixar a nossa marca. Se você morresse hoje, o que as pessoas falariam? Aquele ali verdadeiramente era um homem e uma mulher de Deus? Ou era uma pessoa que pregava, mas não vivia o que pregava? Vamos para a introdução. Nessa série de mensagens sobre revelação, nós chegamos agora à igreja de Pérgamo. Nós deixamos de lado a perseverança de Éfeso, o caráter santo de Esmirna, e encontramos agora uma igreja sobre o favor imperial, por volta do ano de 310 a.C. E nesse ano foi o começo da penetração do paganismo dentro das igrejas. Essa igreja, com a chegada da nova geração de crentes, uma nova turma estava chegando, e eles aprenderam a se adaptar ao mundo, desfrutando tanto dos confortos, como participando dos vícios do mundo e trazendo para a igreja. E essa igreja ganhou. Essa igreja que começou a se amoldar ao mundo, ela ganhou popularidade. Essa igreja ganhou conforto. Só que ela perdeu em espiritualidade. Como seus irmãos de Esmirna, os cristãos ali de Pérgamo haviam sofrido várias perseguições. Mas apesar do sofrimento intenso que eles estavam passando, eles permaneceram fiéis a Deus. Repita comigo: eu preciso ser fiel a Deus. Aqueles irmãos, aqueles crentes ali de Pérgamo, eles se recusaram a colocar altar no incenso e dizer que César era o Senhor, porque para eles só Jesus é o Senhor. E essa carta, a igreja de Pérgamo, ela vem para nós como um alerta para todas as igrejas contemporâneas, para todos nós. Nós não podemos simplesmente ver, examinar essa carta como um livro antigo, como uma coisa que foi escrita para as pessoas lá atrás, mas ela continua sendo atual, e essa carta é para nós também. Amados irmãos, o perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era uma linha divisória, uma tênue linha que separava a verdade do engano, a ortodoxia da heresia. E a linha era muito fina, muito tênue, muito fácil de você estar de um lado e de repente vacilava e estava do outro. E eu quero perguntar para você, nos nossos dias hoje, vivendo o que nós estamos vivendo, como a igreja pode permanecer na verdade, na ortodoxia, sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como que uma igreja é capaz de permanecer fiel diante das táticas de sedução do mundo? No livro de Apocalipse, nós vemos que o sistema
que estava entrando dentro das igrejas, nós vimos que a Bíblia define ele como a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Enquanto a igreja de Cristo, ela é definida como a noiva do Cordeiro. Portanto, o foco da ministração dessa noite é alertar a todos nós, é alertar a igreja sobre o perigoso risco da mistura do povo de Deus com o engano doutrinário, com a imoralidade, com as coisas mundanas que nós temos visto dia após dia. Mas vamos falar um pouquinho mais, deixa eu dar para vocês mais um pouquinho do pano de fundo sobre essa igreja. Pérgamo, ao contrário das duas primeiras cidades, era uma cidade que ficava afastada do litoral. Ela não era como Esmirna e Éfeso, mas ela estava afastada. Ela ficava a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu e ficava 100 quilômetros ao norte de Esmirna. Mas historicamente, Pérgamo foi considerada a cidade mais importante da Ásia. O professor Lorival ali pode nos ajudar e dar detalhes sobre isso também. Ela foi a capital da Ásia por 400 anos. E ela começou a se destacar. Pérgamo começou a se destacar depois da morte de Alexandre, em 333, Alexandre o Grande. Ela também foi capital do reino Seleucida até o ano 133 a.C., quando o último rei de Pérgamo, Átalo III, quando ele estava para morrer, ele faz um testamento deixando Pérgamo e o reino dele para a República Romana. E aí Pérgamo passa a ser a república, passa a ser a capital da província romana na Ásia. Como centro cultural, Pérgamo também, ela predominava sobre Éfeso e Esmirna. Ela era famosa porque ela tinha uma biblioteca e era a segunda maior biblioteca do mundo, e ali tinha mais de 200.000 volumes, entre papiros e pergaminhos. Mas o rei Ptolomeu do Egito, ele fornecia o papiro para o rei Eumenes de Pérgamo. Então ele mandava, diariamente os navios levava. Mas Eumenes, que era o rei de Pérgamo, ele colocou no coração dele e falou: olha, nós não vamos ser mais a segunda maior biblioteca do mundo, não, eu quero que seja a primeira. Além de ter colocado isso no seu coração, ele ainda foi lá, ainda contratou o bibliotecário lá do Egito e trouxe ele. Com isso Ptolomeu ficou furioso e falou: tirou o meu funcionário aqui e ainda quer ser maior daqui de Alexandria? Não vai, não mando mais papiro para lá. Eumenes, quando ele viu que não tinha mais jeito, o que ele fez? Chamou os sábios dele e falou: nós precisamos arrumar alguma coisa aqui. Papiro não dá mais. Papiro vem de uma folha lá do Nilo. Lá eles não tinham rio lá. O Nilo não estava passando lá. O que ele faz? Eles desenvolvem o papiro. Eles descobrem que o couro de cabra curtido era muito melhor para escrever do que o próprio papiro. E aí ele criou o pergaminho. Pérgamo também se destacava por ser o centro do paganismo religioso. Em Pérgamo tinha a quinta maravilha do mundo antigo. Das 7, no número 5 estava ali. E era o templo dedicado a Zeus. Um templo enorme. Para vocês terem ideia, que era uma das 7 maravilhas do mundo, era um templo enorme, lindo. E hoje a maior parte dele se encontra na Alemanha, em Berlim, lá no Museu de Pérgamo. E estava ali. Em Pérgamo também era o centro asiático do culto ao imperador. Pérgamo abrigava o primeiro templo dedicado a um imperador vivo, e foi construído no ano de 29 a.C.
O culto ao imperador era um elemento unificador para a diversidade cultural e política daquela região. E como eu disse, uma vez por ano, todos os habitantes, eles tinham que ir lá no templo, queimar incenso e dizer: César é o Senhor. E aquelas pessoas que por qualquer motivo se recusassem ir ali e declarar que César era o Senhor, eles eram perseguidos, eles eram torturados e eram mortos. Porque ao fazer isso, era um símbolo para Roma, que eles estavam se prostrando. Mas vejam, se você analisar comigo, essa era a única condição que Roma colocava. Se qualquer um fosse lá uma vez por ano e queimasse incenso e falasse que César era o Senhor, ele poderia ter qualquer religião. O resto do ano ele poderia fazer de tudo. Mas nós vamos ver que os nossos irmãos aqui, muitos deles foram fiéis e morreram porque não se dobraram diante do imperador. Preferiram a morte do que dizer que havia outro Senhor sobre a vida deles, a não ser Jesus. Em Pérgamo também estava o trono de Satanás. A palavra fala que ele não apenas habitava na cidade, mas ali estava o trono dele. E o trono de Satanás, muitas vezes quando falar o trono de Satanás, você imagina uma cadeira grande, lá um lugar que ele está ali, um templo, um santuário. Não, não é isso. Mas o templo de Satanás estava no sistema político, econômico, social e religioso da cidade. É o sistema que estava ali corrompido por Satanás. Por isso que Satanás estava ali. E o trono de Satanás é marcado pela opressão, pela sedução e pelo medo. É as formas que Satanás usa. Porque lá atrás, e nós vamos ver daqui a pouco também, que Satanás descobriu uma coisa: com aqueles cristãos da antiguidade, não adiantava querer matar, ou você faz isso ou vai morrer. Morria. Nós vimos na semana passada, 1.200 cristãos, depois mais 800, foram jogados do alto do monte, porque se negaram a virar as costas para o Senhor. Então Satanás fala: olha, não tem jeito com esse povo, bater de frente não adianta, eu tenho que usar outra tática. E aí Satanás começa a trabalhar pela opressão, pela sedução, pelo medo. E nós temos visto nesses dias como o medo tem tomado conta das pessoas. Tem pessoas apavoradas, pessoas morrendo com medo. Ou seja, as táticas que ele usou no passado, ele continua usando hoje. E infelizmente tem muitas pessoas que estão esquecendo quem elas servem. Estão esquecendo que elas são servas do Deus Altíssimo, do Criador dos céus, da terra, de todo mundo, de todo o universo. E quando vem qualquer coisa, nós deveríamos olhar para o problema, olhar para a situação e falar: olha o tamanho do meu Deus, aqui não. Mas onde Satanás está, onde Satanás habita, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo também havia um culto ao deus serpente, Esculápio, e havia o colégio de sacerdotes médicos, que foi famoso no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, naquela época, Pérgamo, o colégio ali, ele mantinha 200 santuários espalhados pelo mundo, santuários de médicos místicos. E para ali, para Pérgamo, peregrinava pessoas do mundo inteiro, pessoas doentes, em busca de cura. A crendice, ela se misturava com a ciência. E em Pérgamo as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. E nós sabemos que isso intentava contra o poder do Espírito Santo, porque nós sabemos que é através do Espírito Santo de Deus que emana todo o poder, amém? E se você
tem algum amigo médico, ou se você cruzar com um médico em algum lugar, você vai ver que no jaleco dele, ou na frente ou do lado, você vai ver que tem uma serpente enrolada. Aquilo ali é o símbolo de Esculápio, que era usado lá atrás, e a medicina mantém esse símbolo até hoje nos jalecos dos nossos médicos. Continue comigo, versículo 13. Jesus faz uma constatação. Satanás, ele não somente habitou em Pérgamo, ele também a governou. Satanás ali era a fonte dos pecados, aos quais alguns membros da igreja, eles tinham sucumbido. Os seus numerosos santuários, templos, altares, labirintos de filosofias anticristãs, a sua tolerância com o pecado, com a imoralidade dos nicolaítas e balaamitas, ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. A palavra de Deus, ela diz que Satanás é um ser espiritual, que ele é inteligente, que ele é poderoso e que ele é inescrupuloso. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar. Ele tem um trono e também tem um reino. E sobre o seu comando está um numeroso exército de espíritos malignos, que são identificados também na Escritura como os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal das religiões celestes. Pérgamo, amados irmãos, era um lugar sombrio. Já foi em algum lugar que de repente você chega e parece que aquele lugar está pesado? Parece que é cheio, parece que tem alguma coisa pesada ali. Aquilo ali era Pérgamo. E ela estava mergulhada na confusão mental da heresia. Ainda no versículo 13, você pode acompanhar comigo. Jesus também apresenta a sua visão sobre a igreja. Cristo conhece a lealdade daqueles seus filhos. A despeito do culto pagão a Zeus e Esculápio, do imperador, de Dionísio, Jesus estava vendo ali os remanescentes fiéis da igreja de Pérgamo, e que esses remanescentes fiéis, verdadeiramente, eles professavam e defendiam e viviam pelo nome de Jesus. Aqueles irmãos, eles tinham mantido as suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa. Eles permaneceram fiéis. A perseguição religiosa não intimidou aqueles irmãos. A igreja, ela suportou provas extremas. Segundo Tertuliano, ali em Pérgamo tinha um pastor de nome Antipas. Que também se recusou a dizer que César era o Senhor. E quando ele se recusou, eles o prenderam, levaram para uma praça, colocaram ele dentro de um touro de bronze. Havia uma porta, eles colocaram ele dentro daquela torre desse boi de bronze, fecharam, fizeram uma fogueira e colocaram fogo, até aquele boi de bronze ficar totalmente vermelho, claro, matando quem estava dentro. E aquele povo, a história conta que eles vibravam quando a pessoa lá dentro começava a queimar e que ela começava a gritar de dor. Eles diziam, rindo, que um boi estava mugindo. Agora imagine você vendo uma cena dessa. E permanecendo fiel, amém? E permanecendo fiel. Antipas, ele resistiu à apostasia e não negou o nome de Jesus. No versículo 14, o Senhor Jesus vem e apresenta uma acusação. Apesar da coragem daquela igreja diante das perseguições,
Os cristãos de Pérgamos, eles não eram irrepreensíveis diante do Senhor. Satanás, ele havia conseguido destruir a igreja. Ele não conseguiu destruir a igreja quando ele veio como um leão. Então, como eu disse, ele mudou de tática, ele veio pela sedução. E pela sedução, como uma serpente, ele começou a ganhar. As pessoas começaram a ceder. E a proposta agora de Satanás como serpente não era a destruição dos templos, não era acabar com os cristãos, não era ficar matando o cristão, mas substituir. A proposta agora era a misturar o sagrado com o pagão e abrir a porta para a apostasia e para o ecumenismo. A proposta agora que Satanás havia trazido ali para aquela igreja não é muito diferente da proposta que nós estamos vendo hoje. Eu acredito que vocês tenham acompanhado o que tem acontecido no mundo, os líderes religiosos do mundo que têm falado, e está sendo proposto uma unificação de religião. Nós vimos esses dias, não sei, não me fala a memória se foi no Bahrein, o Papa estava lá com vários líderes de várias seitas, várias religiões do mundo. Estão construindo um templo magnífico e propondo o ecumenismo. E assim como foi lá em Pérgamo, em nome da união dos cristãos, das pessoas que dizem crer em Deus, vamos nos unir. Olha, não, a sua religião ela é muito certinha assim, é muito dura, mas hoje vocês estão vivendo o tempo da graça, não precisa ser tão rígido, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho dali. Vamos ajeitando as coisas aqui. Olha, é o amor. Nós temos que pregar, nós temos que falar é do amor. Nós temos que viver é o amor. Então cede um pouquinho. Não fica assim, turrão não. E naquela época, em nome do amor, da união entre as pessoas, eles estavam em silêncio estranho. E aí a infidelidade veio e aninhou-se dentro da igreja, pela adesão de uns e o conformismo de outros. E a igreja, ela se tornou infiel. E a questão aqui já não era mais teológica, mas era comportamental. Porque quando a igreja, ela baixa o nível moral, ela se torna vulnerável. E no versículo 15, Jesus continua sua queixa. Os nicolaítas, eles ensinavam que a liberdade em Cristo é a liberdade para o pecado. Eles diziam, não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freios, sem imposição, sem regras. E esse simulacro, essa aparência enganosa da verdade, era para transformar a graça em licença para a imoralidade, a liberdade em licenciosidade. Saiu. Os nicolaítas, eles ensinavam que o crente não precisa ser diferente do mundo. Eles ensinavam que o crente precisava viver exatamente como as pessoas do mundo. Porque por ensino deles, quanto mais o cristão pecar, mais a graça de Deus vai superabundar na vida dele. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade que o cristão está concedendo a Deus, para Deus lhe perdoar. Os nicolaítas, eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos. Eles ensinavam que os crentes deviam se conformar com as coisas do mundo. Olha, a maioria faz. Tem muita gente fazendo, não tem importância não, pode fazer também. E nós sabemos que a palavra de Deus não fala isso para nós. Não é porque tem meia dúzia, 100, 200, 1000, 10 mil, 100 mil fazendo errado que você pode fazer também. Nós somos diferentes. E aqui o Senhor vem e fala que Ele odeia as obras dos nicolaítas, que Ele odeia o pecado. E o que era odiado em Éfeso era tolerado aqui em Pérgamo.
E aqui, amados irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Aqui nós não temos a permissão para usar um eufemismo. A palavra sim é odiar. Eu não posso usar uma palavra que traz um conotador mais suave para essa palavra. A palavra que do original realmente é odiar. Cristo odeia o pecado. E nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo, em Romanos 6, versículo 2, ele pergunta: como viveremos nós no pecado, nós que para o pecado já morremos? Como que eu posso continuar vivendo no pecado? Se quando eu me converti, quando eu fiz a minha confissão de fé, quando eu me batizei, eu morri para as coisas do mundo, eu morri para o pecado. Como hoje eu posso aceitar o pecado entrar na minha vida, na minha casa, na minha igreja? Não posso. No versículo 16, Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. A igreja, ela precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário, com a libertinagem moral. A igreja precisava se arrepender do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. A verdade e vida, elas precisam ser pautadas pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser pautada pela palavra de Deus. A igreja precisava se arrepender de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros se desviaram, os outros precisavam se arrepender por ter sido tolerantes, por ter sido condescendente, por ter aceitado, por não ter se manifestado e falado não, está contra a palavra. Se é contra a palavra, nós não vamos fazer. Então nós vemos nessa noite que o pecado maior da igreja de Pérgamo era a tolerância. E a falta de arrependimento, ela acarreta juízo. E Jesus virá com juízo condenatório contra todos aqueles que permanecerem impenitentes, contra todos aqueles que se desviaram da verdade. A própria palavra de Deus será usada como a mensagem do julgamento. Deus, Ele nos fará responsáveis por nossas atitudes em face da verdade que nós conhecemos. Para concluir, versículo 17 vem como um apelo final é feito às pessoas. Jesus diz aqui que os vencedores comerão do maná escondido. No deserto, nós sabemos que durante o êxodo, aquele povo recebia todos os dias pela manhã o maná. Eles tinham que levantar antes do sol nascer, recolher o maná o suficiente para um dia fazer o seu pão para eles comerem aquele dia. E naquele tempo, não diferente de hoje, tinha aqueles que eram mais espertinhos e pensavam: olha, para mim não ter que levantar amanhã cedo de novo, eu vou pegar dobrado hoje, faço os pão aqui e amanhã eu não preciso levantar cedo. Só que Deus é tão maravilhoso que quando eles faziam isso, dava bicho. Porque o único dia que Deus consentia se pegasse porção dobrada era no final de semana. Porque no dia do descanso sabático, eles não poderiam trabalhar, então eles faziam o pão antes. Receber o maná escondido significa para nós desfrutar das bênçãos de Deus na era messiânica.
O maná escondido, ele se refere ao grande banquete que um dia nós teremos com o Senhor Jesus no céu, amém? E esse maná é para aqueles que rejeitam o luxo das idolatrias nessa vida. Esses sim terão iguarias no céu. Jesus também diz que garante que os vencedores receberão a pedrinha branca com o nome escrito, que ninguém sabe a não ser Ele próprio. E naquela época tinha duas coisinhas que eu vou falar rapidinho para vocês. Em um julgamento, as pessoas, os jurados ali, eles usavam pedrinha branca e pedrinha preta. Então se o jurado considerasse a pessoa inocente, ele ia lá e colocava uma pedrinha branca. Se ele considerasse a pessoa que estava sendo julgado culpada, ele colocava pedrinha preta. E o juiz no final olhava qual era a maioria das pedrinhas. Se tinha mais branca, ele era absolvido, se tinha mais preta, era condenado. E o interessante também, que eles usavam também como ingresso para as festas. Então a pessoa, para entrar numa festa, além das roupas, ela tinha que ter uma pedrinha branca. E ela chegava para entrar, era o ingresso, ela apresentava o ingresso ali para as pessoas, para poder entrar. E essa pedrinha branca também significa que nós temos e teremos o nosso ingresso garantido no reino de Deus, amém? Agora voltando às duas perguntas iniciais que eu fiz para vocês. Como a igreja pode permanecer na verdade, sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como a igreja é capaz de permanecer fiel diante da tática de sedução do mundo? E eu respondo para você, sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel a Deus, não se conformando com as coisas desse mundo, não aceitando o relativismo sobre os absolutos de Deus, vivendo em comunhão, amém? Que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, e que verdadeiramente nós possamos sair daqui, pedindo a Deus, para que sejamos cada dia mais fiéis, verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, garantirmos para nós e para o Espírito Santo de Deus, nós não seremos condescendentes com o mundanismo, e se é necessário, mudar de vida, para termos a certeza, que um dia, nós estaremos com o Senhor, amém? Eu quero clamar a Ti agora, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, por aqueles que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que a Tua graça, que o Teu favor possa alcançá-los, ó Deus, e que verdadeiramente nós possamos ser transformados, ó Pai, Pai, que nós não sejamos condescendentes com o pecado, Senhor, e que possamos ter experiências reais com o Teu Espírito Santo, para sermos fortalecidos, ó Pai, a ser fiéis a Ti, ó Deus, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós temos no nosso coração que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o Senhor, e vivemos segundo os Teus mandamentos, segundo a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, amém.